Se expresse. Aí onde você está, se expresse enquanto esse louvor é entoado a Deus. Que você faça isso do seu íntimo. Que você expresse que Ele é o seu santo, o todo-poderoso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença, reconhecendo que Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecendo que Yeshua é o Filho de Deus, sim, o Deus encarnado, aquele que se fez em carne para morrer por nós, diante da sua presença, Pai, através do sangue carmesim de Yeshua, adentramos a Tua presença, e sim, revigorados, Senhor, animados para este momento pelo Espírito de Deus. E quero te pedir neste momento, abra o nosso entendimento, prepara o nosso intelecto, prepara o nosso coração para receber a sua palavra, abra os nossos ouvidos para receber a sua instrução, a sua ministração, a sua palavra, para que possamos dar os passos certos desse ano, para que possamos ter a direção do Senhor na nossa caminhada contigo. Conduza-nos, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Assim te pedimos, tira todo embaraço, tira toda diversidade, tira tudo aquilo que é contrário à tua palavra. Meu Deus, cerca-nos, Senhor, agora com a sua proteção, para que enquanto o Senhor ministra o pregador, o Senhor abra a boca do pregador e a sua palavra, que sim, meu Deus, é uma palavra, Senhor, que é uma espada de dois gumes, venha cortar aqui e lá ao mesmo tempo. Fala conosco, ministra de forma poderosa, tenha intimidade em relacionar-se conosco, porque nós estamos abertos a Ti. Fale e nós te ouviremos, determina e nós faremos, em nome de Yeshua. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja o Senhor, ó eterno, ancião de dias, o Senhor que está no alto e sublime trono, o Senhor que é sim, Yahvé. Eu te amo, Deus. Fica conosco, o controle é teu, estamos à mercê de Ti. Fala, Deus, o Senhor está no controle, em nome de Yeshua. Me dê o privilégio de ser usado por Ti. Aleluia. Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero que você já compartilhe com 2, 3 pessoas esta live. Talvez o que nós vamos falar você nunca ouviu por a falta de entendimento que você vai ter hoje. Deus vai te ensinar como você vê a Yeshua. O que realmente você vê em Yeshua e como você trata Yeshua. Eu vou mostrar através de uma mulher o tratamento, através de uma palavra, o tratamento que ela dava a Yeshua. Então eu quero que você pegue o Evangelho escrito por João, capítulo de número 20. Você vai compartilhar, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, já compartilhe isso, amém? Depois vai lá, tem outros estudos no nosso canal no YouTube, Casa da Salvação do Mashiach. Vai lá, vê, assiste, ouve. Se você gostar, se dá um joinha. Se você não gostar, coloca lá o comentário. Nós vamos aperfeiçoar isso, amém? Hoje não estou na minha casa, não estou na casa de um discípulo meu, hoje estou na casa de uma família amiga. Hoje estou em Polvilho, na casa de uma irmã amiga de longa data, Jacira, e a sua família. Deus abençoe. Nós estamos aqui e queremos abençoar a sua vida. Queremos que a sua casa seja abençoada. Queremos que a sua família receba de Deus a porção deste dia, para caminharmos uma semana aí debaixo da bênção de Deus. Evangelho escrito por João, a história narra uma mulher que vai até o sepulcro de Yeshua, de Jesus. Ela para na porta do sepulcro, a pedra já foi rolada, a porta está aberta e ela chora, porque ela percebe que algo aconteceu. Ela vai adentrar, colocar o seu rosto para dentro do sepulcro, e ela vê 2 seres, 2 anjos,
um na cabeceira e outro onde estaria o pé de Yeshua. E eles perguntam: por que choras, Maria? E ela vai dizer: aonde colocaram meu Senhor? Ela sai desesperada porque eles falam: ele não está aqui. Quem você procura não está mais aqui. E quando ela sai, ela vê um homem, ela acha que é o jardineiro, e quando ela acha que é o jardineiro, automaticamente ela vai fazer uma pergunta: aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Porque eu vou buscá-lo. Porque ele pergunta também para ela: por que choras, Maria? E quando ele diz isso, a frase que ela diz é essa. Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 16, disse: e disse-lhe Jesus: Maria. Olha só, quando ela fala que ela vai buscar o corpo, para essa pessoa falar para ela aonde esse corpo está, e quando Yeshua diz Maria, ela logo entende que é Jesus. Tanto é que diz assim: e disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, ou Rabone, que quer dizer mestre. Eu começo aqui a palavra. Eu preciso entender uma coisa. A relação entre Maria e Yeshua era muito próxima. Eu te provo isso. Eu ouvi a voz de uma pessoa que é conhecida, essa voz mexe comigo. Não me traz engano, não me traz desconforto, me traz expectativa. Eu ouvi a voz de uma pessoa que eu amo, que eu tenho proximidade, intimidade, de relacionamento, de honra, de reconhecimento. Quando eu ouço a voz dessa pessoa, algo se agita dentro de mim. Maria agora, quando ouve, quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela sabe que é o seu pastor que está falando. Maria agora ouve Jesus e ouve Yeshua. Ela tem certeza que é Jesus que está falando com ela, e logo ela diz Rabone. Eu preciso entender a profundidade daquilo que Maria está expressando com essa palavra. Se eu olhar para a Bíblia e ler, quer dizer mestre, parece que fica algo muito fora do padrão de Yeshua chamá-lo só de mestre. Porque na época de Yeshua havia diversos mestres: Gamaliel, Hilel, Shammai e tantos outros eram mestres. Antes de Yeshua e após Yeshua, muitos mestres apareceram, como por exemplo Akiva. Muitos mestres da palavra apareceram. Só que quando eu olho para essa palavra que essa mulher expressa, eu preciso entender de onde essa palavra vem. Quando eu pego o hebraico original, e eu vou te dar uma aula rápida aqui de hebraico. Quando nós pegamos o hebraico original, existe uma palavra que se chama, que se lê rep, se fala rep. Rep significa mestre. Você pode falar aí do seu lado, aí onde você está? Rep. Rep significa mestre. Significa também grande. Significa também líder. Presta atenção. Maria Madalena não está chamando Yeshua de apenas mestre. Ela não está chamando Yeshua de grande homem ou líder. Para você ter ideia, a palavra rep no hebraico se usa duas letras, eu coloquei aqui, usa-se o resh e usa-se também o veit. A letra resh lembra-se de cabeça, por exemplo, rosh,
Rosh é cabeça. Então, a letra Resh fala sobre cabeça. Já a letra Veit fala sobre casa. Quando eu olho para a palavra Rabboni, eu estou começando a me lembrar a cabeça que controla a casa. A cabeça que controla a casa. A cabeça, quem é o cabeça da igreja? Quem é a sua casa? Então a cabeça que controla a casa. Então quando se fala de Rabboni, começa a se ter o entendimento. Alguém controla esta casa, e esse que controla esta casa é o cabeça, é o que manda, é o que tem a determinação, a palavra, a orientação. Quando então eu vou para a palavra Reb, eu também tenho que entender que Reb fala-se sobre ensinar e multiplicar. Então, quando eu falo sobre Reb, eu estou falando que alguém, que é o cabeça, que controla a casa, que ensina e que faz isso se tornar multiplicável dentro da casa. Quando eu tenho falta de sabedoria, Tiago escreveu em sua carta, o meu irmão de Yeshua, ele escreveu: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá sem cobrar nada. Porque o cabeça que controla a casa te ensina e faz isso se tornar multiplicável dentro de você. Presta atenção no que Maria Madalena, lá na frente, quando ela olha para Yeshua e fala Rabboni, o que ela começa a entender? Tem alguém que manda em mim, que me ensinou na minha trajetória e fez isso se tornar multiplicável através de mim. Mas mais do que isso, quando eu pego a palavra Reb, eu tenho que lembrar de uma outra palavra em hebraico que é Rav. Para nós, Rav, transliterando para a nossa língua, é rabino. Diga comigo, rabino. Diga comigo, Rav. Quando eu olho para a palavra rabino, eu não estou chamando uma pessoa de mestre. Agora eu estou pegando essa pessoa e colocando no meio de um círculo de pessoas e estou dizendo, nosso mestre. Eu não estou falando que Yeshua é apenas um mestre, mas quando eu chamo ele de rabino, eu estou dizendo que ele também é o nosso mestre. Pastor, Yeshua era um rabino? Quando se falava que uma pessoa era rabino, eu preciso entender que na época de Yeshua, era pela admiração que se tinha por essa pessoa, pelo respeito e pela honra. Rabino também era aquela pessoa que tinha uma vida dedicada aos estudos. Era a pessoa que se dedicava anos afinco para se dedicar à palavra, ao entendimento, ao conhecimento da Torá, das Sagradas Escrituras. Quando se fala de um rabino, fala de uma pessoa que tem uma importância maior naquele meio. Então, quando nós olhamos para Yeshua, eu tenho que entender que Yeshua era um rabino. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que é a própria palavra e que nos ensina, que nos orienta. Se você não sabe, uma pessoa para ter discípulos, para pegar e ter pessoas a andar com ela, pelo intelecto dela, pelo entendimento dela, pela sabedoria dela, pela palavra, pela visão dela na palavra, essa pessoa precisava passar pelo rabinato. Já preguei isso, é só você ir lá para o YouTube depois. Quando nós falamos que Yeshua foi um rabino, eu estou dizendo que ele era o mestre daquelas pessoas e ele é o nosso mestre também, que nos ensina. E Yeshua só poderia escolher discípulos se ele fosse rabino. Para você ter ideia, 12 vezes
dentro da Sagrada Escritura, no Segundo Testamento, não gosto de falar Novo Testamento, mas no Segundo Testamento, nós ouvimos pessoas chamando no hebraico Yeshua de Rab, ou Rabi, ou Rabino. Mas eu preciso entender o que Yeshua realmente é. Evangelho escrito por João, capítulo 3. Eu quero te provar isso. Evangelho escrito por João, capítulo 3. Nicodemo sai no meio da calada da noite, no meio da madrugada, e ele vai se encontrar com Yeshua. Ele entra onde Yeshua está, numa casa, e diz a Bíblia, capítulo de número 3, diz, versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Presta atenção, Nicodemos não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele era um dos principais. Ser um dos principais significa que ele era o príncipe de uma sinagoga. Significa que ele tinha um alto grau de autoridade em uma sinagoga em Jerusalém. Este homem, ele tem não somente uma nomenclatura, mas uma autoridade espiritual no meio que ele vive. E ele vai até Yeshua. A palavra de Deus então diz, versículo 2. Versículo 2 diz: este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, ou no hebraico, Ravi, ou Rabino. Ele chega para Yeshua e diz Rabi, que é Rabino. Ele chama Yeshua de nosso mestre. Presta atenção, um homem de alto grau intelectual, de autoridade espiritual, ele chega para Yeshua e diz: o Senhor é o nosso mestre. Fora eu te reconhecer como nosso mestre, eu te reconheço como cabeça sobre nós. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Então, quando nós olhamos, nós vamos perceber que diversas vezes Yeshua é chamado de mestre. Diversas vezes. Mas quando eu olho para Maria Madalena, eu preciso entender como que Yeshua era tratado por uns e por outros. Existia uma técnica rabínica, e eu gosto de usá-la. Que técnica é essa? As pessoas chegavam até os rabinos e começavam a bombardeá-los com perguntas. E logo ele dava a resposta e gerava uma outra pergunta, e então se gerava um diálogo de perguntas e respostas. Para quê? Para que se chegasse a um ponto de entendimento, e o entendimento era o entendimento do rabino. Então uma pessoa que era rabino, ela conseguia entender a alma da pessoa e não só o questionamento dela. Ele conseguia verificar a alma da pessoa que estava por detrás da pergunta. E quando ele respondia, ele não sanava só a pergunta, mas ele sanava a alma. Porque a dúvida dessa pessoa estava na alma. Então, quando nós olhamos, parece que é algo muito simples de Maria Madalena chegar para Yeshua e dizer Rabone. Não. Presta atenção. Maior do que eu falar maior do que eu falar Rabi ou Rabone, significa Rabone algo muito maior. Eu chegar e falar Reb, mestre, eu chegar e falar Rav, ou Rabi, ou Rabino, nosso mestre, quando eu uso a palavra Rabone, eu mudo isso. Eu não falo que essa pessoa é mestre. Eu não falo que essa pessoa é nosso mestre.
Quando Maria Madalena ouve Yeshua falar o seu nome e ela olha para ele e chama ele de Raboni, quando ela libera essa palavra, ela se apodera de Yeshua. Como assim, pastor? Ela está dizendo para ele, Raboni, que significa no hebraico literalmente, meu grande mestre. Não é o mestre, não é o nosso mestre, é o meu mestre. Percebe a diferença? Ela não está falando só que Yeshua é o cabeça do corpo ou da casa. Ela não está falando apenas que é um grande líder, um grande homem ou um mestre. Ela não está dizendo que essa pessoa tem um alto grau de importância apenas. Ela está dizendo, Yeshua, o Senhor é aquele que sim, é o cabeça e comanda a casa. O Senhor é mais do que isso. O Senhor não é só o grande homem. O Senhor não é só o grande líder. O Senhor não é o mestre apenas, nem o nosso mestre. Yeshua, o Senhor é o nosso, o meu grande mestre. O meu. Você entende isso, dizer que Ele é o meu grande mestre? Você entende o que ela está dizendo? Ela está dizendo, o Senhor é o maior mestre de todos, o Senhor é incomparável, ninguém é como o Senhor, ninguém se compara a Ti, ninguém é igual ao Senhor, ninguém chega aos Teus pés, o Senhor é único. Será que você consegue entender isso? Numa única palavra que ela expressa para Yeshua, para Jesus, ela está dizendo para ele, o Senhor é o maior de todos. Único, perfeito, inigualável, incomparável, inquestionável, o Senhor é único. Uma pergunta vem ao meu coração. Como que você vê Yeshua? Como você e eu vemos Yeshua? Como um mestre que nos ensina coisas profundas? Como um grande homem que passou pela terra? Nós vemos Yeshua como um grande líder? Nós vemos Yeshua como uma pessoa que eu dialogo com ela, fazendo perguntas e ela me respondendo, me abrindo o entendimento? Eu olho para Yeshua como o nosso mestre? Ou será que nós conseguimos ter a mesma percepção e entendimento de Maria Madalena ali no Santo Sepulcro? Raboni, o meu grande mestre. Quem é Yeshua para nós? Como nós tratamos e lidamos com Ele? Como nós o entendemos? Como nós olhamos? Como nós servimos? A pergunta hoje é, será que eu e você temos a mesma sensibilidade e intimidade de Maria Madalena com Yeshua? Ou será que Yeshua é só o líder que nós precisamos? Aquele que vai me direcionar os passos? Ou será que Ele é o mestre que me ensina a palavra? Ou será que Ele é o grande homem que eu olho e me espelho? Ou será que Ele é o nosso mestre? O que Yeshua quer é ser considerado como era considerado para Maria Madalena. O que
que Yeshua quer ocupar 100% da casa, ser o cabeça da casa e ser reconhecido como o meu grande mestre. Parece até egoísmo falar que Yeshua é o meu, mas assim tem que ser, não é só nosso. Eu preciso me apropriar e dizer: é meu, é o meu grande mestre, é o incomparável, é o mestre dos mestres. Sabe o que é isso? É falar que ele é o grandíssimo, o elevado. Maria Madalena tinha essa relação com Yeshua. Mas porque a caminhada dela, olha só, ainda que um dia ela teve 7 demônios, agora ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda que ela teve uma vida corrupta, agora ela tem uma vida santa. E essa vida santa é uma vida de relacionamento profundo com Yeshua, a ponto dela ouvir a voz dele e ela olhar para ele e chamá-lo de meu grande mestre. Você entendeu o que Deus ele quer de você? A forma como eu reconheço Deus é o grau de relacionamento que eu vou ter com Ele na terra. Pessoas se tornaram seguidoras. Pessoas se tornaram discípulas. Pessoas se tornaram íntimas. Qual é o seu grau de relacionamento com Yeshua? Qual é o seu posicionamento e o meu dentro do contexto de relacionamento com esse Deus? Será que o nosso relacionamento é distante ou próximo? E esse próximo, qual próximo ele é? Porque Judas estava próximo de Yeshua, mas ao mesmo tempo estava distante. Ao mesmo tempo que ele beija Yeshua na face, ele está distante de Yeshua. Enquanto tem outro que também dizia que estava próximo, mas nega Yeshua. Mas tem um que inclina a cabeça no peito de Yeshua. E no dia do Calvário, na crucificação, está ele no pé da cruz. O grau de relacionamento mostra até onde eu vou com esse Deus. O grau de relacionamento e intimidade me mostra até onde eu vou chegar com Ele. Será que eu tenho ouvido a voz de Yeshua e reconheço Ele como o meu cabeça que controla esta casa, segundo a sua maneira e segundo a sua vontade? Vamos orar? Espero que você tenha entendido o que Deus quis falar com você. Uma palavra curta, simples, mas que traz uma profundidade. Porque é isso que a casa da salvação do Mashiach prega. Palavras abençoadas, mas profundas, para abrir o nosso entendimento em relação ao nosso Deus. Eu não sei se você tem algum pedido de oração para fazer. Se você tem algum pedido de oração para fazer, este é o momento, porque já já nós vamos orar. Então, se você tem algum pedido, se você quer pedir por alguém que está hospitalizado, ou para que esse ano seja um ano diferente, se você tem algo a pedir para Deus, este é o momento, em nome de Yeshua. Amém?
Esse louvor, eu te falei uma vez, todos os louvores são louvores pensando em você. Primeiramente para Deus, lógico. Mas pensando em você que é ovelha. Ouça esse louvor. Você entende que Yeshua te chama? Quando eu reconheço Yeshua como Ele deve ser reconhecido, então automaticamente eu vou direto a Ele. Não é só ter o acesso, é ir de encontro para poder se unir a Ele. Eu preciso estar unido ao meu Deus. Eu preciso me encontrar com Ele a cada dia. Eu preciso ter um relacionamento profundo. Isso dinheiro não compra. Propriedades não compram. Ouro não compra esse relacionamento. Esse relacionamento é invendável, incomprável. Esse relacionamento é de intimidade, de entrega. Eu me dou por inteiro para Ele, por Ele, para Ele, porque eu sou dele. Você entende isso? É isso que nós queremos. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Como que eu quero chegar ao Pai? Como que um dia eu quero chegar à Nova Jerusalém se eu não ando pelo vivo caminho? O alto e vivo caminho é Yeshua, é Jesus. E esse caminho ele está aberto. Foi aberto no Calvário para mim e para você. Será que você hoje tem condição de olhar para Yeshua e chamá-lo assim? Será que você tem essa relação de intimidade, de atrair Ele para você? Olha só, vem! Oh, eu vim aqui por tua causa! Será que nós conseguimos isso? Se nós não conseguimos, nós precisamos adquirir isso. Estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós. Meu lindo como é bom esse momento. Vamos orar. Eterno, em nome de Yeshua, nós precisamos tanto de Ti. Sim, Abba, precisamos tanto de Ti. E pedimos humildemente neste momento, prepara-nos para nos encontrar contigo. Prepara-nos para ser usados, para nós sermos usados por Ti para alcançar, meu Deus, os perdidos, os aflitos, os que não Te conhecem, os que se afastaram de Ti. Usa a nossa vida para o Senhor ser glorificado.
Usa a nossa vida em 2021 para o seu nome ser engrandecido. Faça de nós, meu Deus, instrumentos que mostram o caminho de chegar a Ti. Que nós sejamos uma pequena luz que mostra o caminho eterno e perfeito que é Yeshua, que leva ao Senhor. Deus, usa a nossa vida. Nos deu o privilégio de ser instrumentos Teus na terra. Somos Teus vasos e precisamos de estar cheios de Ti, vazios de nós mesmos. Precisamos realmente seguir os Seus passos, as Suas ordenanças, a Sua vontade, o Teu propósito, o Teu princípio, o Teu querer. Nós estamos aqui para isso. O que eu quero te pedir, nos use. Usa a nossa boca, usa a nossa vida, usa o nosso ser, segundo o Teu propósito. Engrandeça o Seu nome em tudo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Tudo que o Senhor vai nos conceder, seja para a glória do Seu nome. Tudo que o Senhor vai fazer conosco e em nós, seja para a glória do Seu nome. Porque o Senhor, meu Yeshua, meu grande mestre, altíssimo mestre, elevado mestre, grandíssimo mestre, o único mestre, o perfeito mestre, meu único mestre, o mestre dos mestres, aquele que é o cabeça que está sobre esta casa. Eu preciso do Senhor, Yeshua. Nós precisamos de Ti. E eu te chamo de Irabone, eu te chamo de Irabi, porque o Senhor é o nosso mestre. Mas muito mais do que ser nosso, o Senhor é o mestre de cada um e único. Fica conosco, Deus. Que saibamos ter esse relacionamento de intimidade de noivo e noiva. E que nos encontremos um dia nos ares. E que um dia moremos na Nova Jerusalém contigo. Obrigado por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach, assim eu te agradeço, Hashem. Amém. E graças a Deus. Aleluia!